Justiça, vou fazer algumas perguntas para a senhora, tá bem? Tá bom. Essa amizade que a senhora tinha com a Luana, desde quando? Como que era essa amizade? Eu tenho amizade com a Luana desde o carnaval do ano passado, que foi quando ela conheceu o Felipe. A gente se conheceu na mesma época. Ah, é uma amizade íntima, porque ela ia na minha casa, ela ficava uma semana, 15 dias, Uhum, e a gente era íntima. Ela me contava bastante coisa, eu também via. certo. É, mas a senhora tem algum problema com o Felipe, a ponto de mentir ou não? Não, não tenho problema com ele. Eu acho que ele tinha um problema comigo, porque ele não gostava da amizade dela comigo. Certo. Ele afastou ela de mim, proibia ela de ter contato comigo. Eu morava perto da casa dele. Quando eles estavam juntos, ela não podia ter contato nem comigo, nem com nenhuma outra amiga dela. E por qual motivo? Não sei, eu acho que o relacionamento dele era meio tóxico. Ele não deixava ela se aproximar das amigas. Quando eles estavam juntos, porque eles brigavam muito, largavam muito. Quando eles estavam juntos, ela bloqueava a gente, se afastava, não podia ter contato com a gente. Aí eles brigavam, ela ia para minha casa, ia para casa dela, aí ela voltava a ter contato. Eu acho que o relacionamento dele já era muito tóxico. Entendi. Ela chegou a comentar com a senhora, compartilhar detalhes dessa relação que ele tinha com o Felipe. Ela chegou a mencionar para a senhora alguma vez se ele fez alguma coisa contra ela, de agredi-la, alguma coisa desse tipo? Sim. A primeira vez que ela comentou foi quando ele tinha dado só um tapa nela. Eu cheguei a perguntar para ela se ela não tinha medo dele. E ela disse que não, que ele era incapaz de tocar nela. E também ele trancava ela no quarto quando ele saía para trabalhar, quebrava as coisas dela. Certo. E ela relatou em que ocasião que ele agrediu ela, esses tapas que ela mencionou, onde eles estavam, por qual motivo. Sempre dentro de casa, da casa dela. Porque ela ia para casa dele, ela ficava 15 dias, 20 dias, no quarto deles. Quando ele chegava do trabalho, eles sempre brigavam. E acabava de perfume voar, maquiagem voar. Só que, assim, bater, ela mencionou uma vez comigo. Quando ela mencionou que ele deu um tapa nela, foi que eu perguntei para ela se ela não tinha medo de algo pior acontecer. Ela falou que não, que ela achava que ele era incapaz de fazer isso. A senhora notou que ela gostava dele? Muito, muito, demais. Ela tinha o hábito de compartilhar com as amigas, de ficar falando mal dele, alguma coisa Não, assim. ela não falava mal dele. Quando ela me contou que ele deu um tapa nela, que eu nem sei se foi realmente só um tapa, ela nem queria falar. E quando eu perguntava para ele, nossa, você não tem medo? Ele já te tranca dentro do quarto. Não, ele é incapaz, ele não fazeria nada comigo. Ela não falava mal dele, ela gostava muito dele. Certo. A senhora falou que mora perto da casa dele, é isso? É, agora eu não moro mais. Não, na época, É, em janeiro. eu morava na Acácia. Certo. E ela comentava lá no bairro que ele era corno, alguma coisa Não, assim, não, queimava ele para os vizinhos. Como não. que ela era uma pessoa de ficar falando muito? Não, ela era uma pessoa muito tranquila, muito doce. Ela, quando ela ia para minha casa, ela ficava dentro de casa com os meus filhos. Ela não ficava na rua. Uhum. De comentar que estava saindo com outras pessoas. Não, Para ela ter conhecimento se no período em que eles mantiveram um relacionamento ela saía com outras pessoas. não, ela era muito apaixonada por Felipe, demais da conta. Consta aqui que eles tinham terminado o relacionamento dia 12 de janeiro. Quando eles terminaram o relacionamento, a senhora chegou a conversar com Eu não ela? estava tendo contato com ela. Quando aconteceu dela falecer, fazia volta de uns 2 a 3 meses que a gente estava meio afastada, porque ele já tinha me ameaçado, sabe? Na rua da minha casa, que se eu não me afastasse dele, ele ia me bater. Ele me chamava de nomes feios, horroroso, vagabunda pra cima. Então eu decidi me afastar dela, porque não estava fazendo bem para mim. E ela já tinha escolhido ficar com ele, não as amigas, não as colegas. Então eu não sei dessas coisas assim, de 3 meses antes dela falecer. Certo. A senhora sabe me dizer qual é a atividade dele, com que ele trabalhava, o que ele fazia?
Ai, não sei o que ele faz, não, mas coisa boa não deve ser, porque só fica andando para cima e para baixo ali num bairro. Ele menciona que ele exerce atividade de barbeiro. A senhora tem conhecimento disso? Ah, ele não é barbeiro, não. Ele deve fazer as coisas de errado, fica o dia inteiro andando para cima e para baixo com quem não presta lá no bairro, no Vila, no São João. Ele não é barbeiro, não. Se ele fosse, eu acho que a Luana teria comentado, né? E é, essas vezes que ela compartilhava com a senhora acerca do relacionamento, do que ele fazia com ela falava presencialmente, ela mandava mensagem, ligava, como que era? Pessoalmente, né? Porque assim, ela ficava com ele firme por uns 15 dias. Aí depois eles brigavam e ele mandava ela embora. Aí ela ia para minha casa, ela ficava na minha casa uns 10, 15 dias, e só depois que ela ia para casa dela. A Luana tinha muita crise de ansiedade, e a maioria das vezes as crises dela era por causa das brigas dele. Ela brigava com ele, ela ficava na minha casa, ela chorava muito, depois ela ia para casa dele. Após o fato, a senhora teve contato com a mãe dela, dona Silvia? A senhora chegou a conversar com ela, relatar para ela o que a senhora sabia do relacionamento? Eu relatei pouca coisa numa missa que teve, porque eu achei que não era hora de ficar falando certas coisas com ela, até porque machuca, né? Mas assim, não tive muito contato, não. Eu só ligo para perguntar como que tá a neném, a Lívia. Uhum. Mas a senhora chegou a, pelo menos, fazer algum comentário de que Sim, a senhora tinha conhecimento? sim, fiz pouca coisa, mas eu converso mais com a prima dela. Com a mãe da Luana, eu não converso muito, não, porque eu ainda fico meio sem jeito de conversar com ela. Uhum. Mais alguma coisa que eu não perguntei para a senhora considera importante relatar nesse momento? Sim, importante relatar que ela era uma pessoa muito doce, pessoa que todo mundo gostava dela. Onde ela chegava, só todo mundo amava ela, ela era muito carinhosa. E eu não acredito que ela estava fazendo essas coisas de errado, do fake, não. Ela realmente gostava demais do Felipe. Ela gostava tanto que ela abria mão das amizades dela para ficar com ele. E gostava tanto dele que nem a mãe dela sabia que eles tinham um relacionamento de quase um ano. A dona Silva achava que eles tinham um relacionamento de 4, 5 meses. E não era, era antigo já. Tá. A senhora chegou a ver a postagens dela nas redes sociais, que ele relata aqui que ela postou coisas contra ele, a senhora chegou a ver? Eu cheguei a ver na época, rolou muito print, né? Muitas coisas. Não cheguei a ir a fundo, não, porque é uma coisa que não é ela, não faz parte dela. Certo. Tá bem. Satisfeito sem mais perguntas, né? Senhor assistente, sem pergunta. Pela defesa. Bom dia, Cristina. Bom dia. Meu nome é Antônio, eu sou advogado e vou fazer apenas uma pergunta. Você disse agora que chegou a ver na rede social alguma postagem da Luana. Você pode detalhar melhor o que é que você viu ou não? Ah, eu vi os prints, né, nas redes sociais que comentava que, tipo, era corno, essas coisas. Mas eu não cheguei Era no o quê? Facebook. Eu vi em print em WhatsApp, pessoas mandando para mim se eu tinha visto. Realmente eu vi que tinha print. Não sei se era um fake, o que que era, mas Você realmente falou a palavra corno, é isso? é. Ah, tá. Não sei se é um fake, se é um face, mas eu cheguei a ver Você sim. viu? Sim. Tá bom. É. Você chegava na rede social, você tinha amizade com o Felipe? Não. Não, Não. Um delay de 4 dias. E o perfil dele chegou a visitar alguma vez? não, eu Não. não tinha ele, eu não tinha contato com ele porque ele não gostava de mim, né? Então eu não tenho contato com o Felipe, não tinha ele nas minhas redes sociais. Ele não gostava de você porque mesmo no começo Ele não gostava de mim porque eu era amiga dela, porque quando eles brigavam, ela ia para minha casa e, sei lá, ele não era só de mim, né? Ele não gostava de nenhuma amiga dela. Quando eles dois estavam juntos, ela não podia ter contato com a gente, ela excluía a gente, ela se afastava. Quando a gente queria mandar mensagem para ela, a gente só podia mandar quando ele não estava perto. Mas aí depois eu decidi realmente me afastar, porque não estava fazendo bem para mim. tá bom. Pode ser.
Excelência, estamos satisfeitos. Obrigado. Obrigado. Senhores jurados, senhora jurada, tem alguma pergunta? A informante está dispensada, muito obrigado. A senhora tenha um bom dia, tá? Por favor. Eduarda Siang Kisseri. Eduardo, você tem qual é o seu vínculo parentesco, amizade íntima ou inimizade com a Luana Evelyn de Carvalho? Somos melhores amigas. Oi? Melhores amigas. Melhores amigas, tá. Você conhecia o Felipe Augusto Boteiros? Só de vista. Tá. Deixe de prestar compromisso legal com a palavra Ministério Público. Bom dia, Eduarda. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Eu sou promotor de justiça. Vou fazer algumas perguntas para a senhora, tá bem? Certo. A senhora conhece a Luana desde quando? Desde criança. Crescemos juntas. Eram vizinhas, alguma coisa assim? Vizinhas. Eu morava na esquina de baixo e a avó dela na esquina de cima. Entendi. Mesma rua. A senhora mencionou que o Felipe a senhora conhece de vista, né? Certo. De vista, quando ela estava com ele, como que era esse conhecimento da senhora de vista? Ela nunca ficou com ele perto de mim. De vista, andando na rua. Assim, Andando na rua. Pra olhar a cara dele. Certo. A senhora tem conhecimento a respeito de como era o relacionamento dela com ele? Ela chegou a compartilhar alguma coisa com a senhora? Algum acontecimento? Compartilhava. Ela descrevia ele para mim como psicopata, que ele era muito abusivo, não deixava ela fazer nada. Ela relatou para a senhora alguma vez se ela chegou a ser agredida por ele? Sim, quando a gente se encontrava dia de semana, a boca dela estava machucada, marca-se no corpo dele bater nela. E o que a senhora falava para ela? Falava para ela que não podia deixar isso acontecer, que poderia se tornar pior, né? Mas Ela demonstrava para a senhora que ela gostava dele? demonstrava. No período em que ela manteve relacionamento com ele, a senhora tem conhecimento se ela saiu com outras pessoas? Não saía porque ele deixava ela trancada dentro de casa, mas a gente se encontrava dia de semana praticamente 1 hora por dia, das 6 às 7. Ela costumava falar mal dele, Falava mal dele. mas mal em que sentido? No sentido de, eu perguntando para a senhora, se ela chegava a denigrir a imagem dele de propósito para as amigas, alguma coisa nesse sentido? Contava as brigas mesmo dele. Brigas? Isso, dele. Brigas dos dois. Como que era o temperamento dela? Ela era calma, agressiva? Ela era calma, nunca foi agressiva, não. Se ela foi agressiva, alguma coisa pode ter acontecido, mas ela ser agressiva, assim, espontânea, nunca. Uhum. A senhora teve conhecimento que ela chegou a colocar fim ao relacionamento com ele? Já tentou várias vezes. No domingo, quando ela conseguiu vir embora, a gente estava conversando no quintal da minha avó, e ela falou assim para minha avó, Dona Conceição, o Felipe disse que se eu largar dele, ele me mata. Só que a gente não acreditou, né? A gente não vai acreditar que ele ia fazer isso. Falava que ele vivia ameaçando ela, mas ela também não acreditava que isso poderia acontecer. Após o fim desse relacionamento, que consta aqui que ela teria terminado o relacionamento por volta do dia 12 de janeiro. Se a senhora teve contato com ela e se ela se mostrava triste pelo fim do relacionamento? Ela estava feliz porque ela tinha se libertado da onde que ela estava. Ela estava sendo ela de verdade. Ela podia ser ela. Mas ela mencionava que gostava dele? Gostava, mas ela viu que era melhor para ela ficar longe dele do que perto. Tá bem. Não tem mais pergunta, não, Excelência. Obrigado. Senhor assistente? Bom dia, Eduardo. Bom dia.
A senhora sabe se a Luana ela tinha o, o, o hábito de sair, de voltar tarde? Ela saía, mas assim, curtia e depois voltava para casa. Não era uma coisa de sair, ficar dias e dias fora de casa, não. E ela saía com quem? Uma amiga dela, amizade mesmo. Amizade? Isso, amiga. Tá. Você. Não por conta de eu ser casado, então nós não saía. A gente se encontrava dia de semana, Tá. de dia. E quando ela estava com o Felipe? O quê? Quando ela estava em relacionamento com o Felipe? Nunca. Nunca, porque ela mal podia ter rede social, não podia ter celular, mal podia conversar com a gente. Então, não. Não. Depois, ela teve uma filha, né? Sim. Como que era a rotina dela com a filha? Ela estava trabalhando, ela cuidava da filha, o que que Ela ela não fazia? trabalhava, mas ela cuidava da Lívia, acordava, dava banho. Tudo que a Lívia precisava, ela corria atrás, fazia, levava pro médico. Nunca deixou faltar nada pra Lívia. Ela era uma pessoa calma? Como é que ela era? Ela era calma, feliz, tudo de bom. Você sabe se como que era o relacionamento na casa do Felipe? Mais ou menos. Ela não conversava muito com a família dele. Ela ficava mais dentro do quarto. Os dois ficavam mais dentro do quarto. Às vezes ela ficava com a Lívia também, às vezes não. Mas sempre ela estava com a criança. E sempre descreveu ele como um louco mesmo, psicopata, que ele era muito abusivo, não deixava ela fazer nada, que quando ele saía ela tinha que ficar. Um dia ele chegou, nós estávamos conversando na rua, ele começou a brigar com ela, e ó, que a gente estava na porta da casa dele. Ela se sentia presa, mas acho que era difícil para ela sair dali, porque acho que ela gostava dele. Então é difícil a gente sair de um relacionamento quando a gente gosta. Essas brigas geralmente tinham algum motivo aparente assim? Rede social. Um caso de menina, às vezes eu acho que ele via alguma coisa que ele não gostava, ela não podia mal postar foto. Ela costumava postar muita foto assim dela. Dela, sim. Com ele, não. Se postou, postava nos melhores amigos, mas A senhora sabe se havia alguma questão de ciúmes entre eles? ciúmes todo mundo tem, mas eu acho que da parte dele era bem mais do que da dela. Que ela não podia fazer nada. Até conversar com a gente ele já achava ruim. Ele chegava a ficar com o celular dela, essas coisas assim? Por último, ela tinha um iPhone, ele trocou a senha do celular dela para ela não conseguir mexer. Então ela não tinha WhatsApp, não tinha nada. A gente se via mais. A gente falava, ó, a gente vai se encontrar hoje ali perto do Bretas, tal horário. Aí é assim que a gente se via. Aí dava umas 10 para 7, 7 horas, a gente ia embora, mais nada. Aí só no outro dia. Então a gente conversava só pessoalmente. Ela não tinha celular. A senhora conhece a família da Luana? Sim. Conheço. Depois do assassinato dela, a senhora sabe como é que ficou a estrutura da família? Eu moro na Zona Leste, eu também não procuro. Eu deixo eles no tempo deles, tipo, cada um com o seu sofrimento. Eu procuro não ficar perguntando, querendo conversar sobre isso, para respeitar, eu acho, respeitar o momento da mãe dela, da família dela.
Então a senhora não sabe como é que eles estão, se Eu eles sei estão que bem. eles são tristes. Triste deve estar, mas não sei, que eu não. Tá. Prefiro não saber. Teve, então, alguma ameaça do Felipe dias anteriores? Se eu não me engano, a senhora relatou isso? Sim, na mesma mensagem, no final do ano, no Réveillon, a gente estava combinando de passar junto, eu, ela, minha irmã, o meu namorado, o irmão dela, só que ela me mandou mensagem perguntando o que eu ia fazer. Eu falei assim, estava pensando em ir no Mirante ou passar lá na cidade. Ela falou assim, eu não vou poder ir, porque o Felipe vai trabalhar até 4 horas da manhã, não quer me deixar sair e já colocou a mão em mim hoje também por conta disso. Aí eu falei, Luana, então não vai. Se for para depois ele te machucar, te prejudicar, então é melhor você ficar aí. A senhora sabe se o Felipe tem filhos? Tem uma menina. Uma menina? Aham. Quem que cuida dessa menina? Acho que a família é por parte de mãe. A mãe dela, da mãe da criança, a avó. E o Felipe, antes desses fatos aí, antes dele ser preso, ele convivia com a criança? Como é que era? Não, a Luana me falava que a mãe dele que pagava pensão e que a mãe dele que pegava a criança para passar o final de semana lá, que ele mesmo não tinha nenhuma importância com a filha dele. E com a mãe da criança? Luana nunca chegou a falar, não. Estou satisfeito. Obrigado. Pela defesa. Eduardo, bom dia. Bom dia. Meu nome é Renato. E com relação De novo. ao relacionamento do Felipe com a Luana, você sabia se eles chegaram a morar juntos? Morava na casa da mãe deles. Junto, mas é junto. Tá na casa da mãe dele e ele também tá lá, então para mim é junto. Na casa Da da mãe mãe dele. dele. Isso, junto, só os dois numa casa, não. E a filha ficava com ela? Geralmente sim e às vezes não. E tinha um bom relacionamento com a menina? A Luana? Com a filha da Luana? Ele? O Felipe? Não sei falar. Ela falava que o pinico da criança não podia nem ficar dentro do quarto porque ele tinha nojo. Então, acho que não tinha, não. No tocante às redes sociais, quais os tipos de publicações? Você chegou a ver publicações dela com algumas postagens de caricaturas, de chifres, chamando ele de corno? Bom, sim, mas não era ela que estava escrevendo, ela estava apenas compartilhando. Isso sim, Mas a rede social era dela. a rede social era dela. E em uma dessas publicações constava que ela já havia traído ele com 2 amigos? Nunca vi, não. Ok. E se traiu também, como trair, se ele não deixava ela sair? Tá certo. Muito obrigado. Nada mais? Jurados, tem alguma pergunta? Não. Bom dia. Seu nome completo, por favor. Henrique dos Santos de Carvalho. Você é irmão da Luana, né? Isso. Deixa de prestar o compromisso legal com a palavra Ministério Público. Bom dia, Henrique. Tudo bem com o senhor? Sim. Sou promotor de justiça. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, tá bem? Tudo bem? Como que era o seu relacionamento com a Luana? Muito bem. O senhor morava na mesma casa? Ou morava próximo? Como que era? Eu morava próximo, eu moro com a minha avó. O senhor mora com sua avó? Sim. Sobre o fato, dia 19 de janeiro de 2024, o senhor esteve no local, o senhor pode nos contar como que chegou ao conhecimento do senhor o ocorrido e o que o senhor fez em seguida? Eu tava no trabalho, sairia meio-dia para Henrique, só um minutinho. Se puder só falar mais próximo ao microfone, senão a gente tem dificuldade para ouvir. Sim. Obrigado. Eu tava no trabalho, saí meio-dia para almoço
e fui para casa da minha mulher, que é próxima à residência da casa da minha mãe também. E foi por volta das 10 para 1 eu fui voltar no horário de Tá bom. almoço, Obrigado. voltar pro trabalho e fui passar na casa da minha avó. E quando vê, chegou a notícia pela minha irmã, a Milena, que é a do meio, que estavam falando que a minha irmã tinha sido esfaqueada ou levado tiro. Aí eu peguei na hora, saí do local e fui até a casa da minha mãe. Chegando lá, eu não me deparei com ele, subi até o local, foi onde eu vi a, a, a minha mãe com a minha irmã nos braços. E a hora que eu olhei, eu não consegui ficar perto. Então eu me afastei um pouco e só tive a reação de me cair de joelho e pedir a Deus para Deus proteger minha irmã. E saí do local completamente sem capacidade de entender o fato do que tinha acontecido, de ir atrás do rapaz. Peguei minha moto no local e assim as pessoas que estavam lá falaram que ele já tinha sido um preso. Aí eu peguei e fui procurar saber onde ele estava. Ele estava na viatura. Aí fui até ele e no calor do momento desferi um golpe com um murro no vidro da viatura, aonde quebrou o vidro da viatura e tive visão dele. Foi aonde ocorreu de eu olhar no olho dele e sem saber do que passava na minha cabeça no momento, em ameaçá-lo por conta de calor do momento e tudo. Ele olhou no meu rosto sem mesmo um olhar frio, calculista, de quem tinha ido para fazer o que ele fez mesmo. E com aquele olhar ele foi e cuspiu na minha cara. E em nenhum momento eu vi arrependimento no olhar dele. E dali o pessoal me pegou e me colocaram na viatura, aonde eu fui levado para a delegacia, no caso não para a delegacia não, para lá na junta, batalhão, e ali eu fiquei das 1 hora da tarde até 1h30 da manhã. Então o senhor chegou a ser preso por ter danificado a viatura, é isso? Sim. Quando o senhor chegou na casa, o senhor mencionou que a sua irmã, Luana, estava no colo de sua mãe. Sim, a policial estava junto com ela no quarto e a minha irmã já sem vida nos braços da minha mãe. O senhor tem conhecimento se sua mãe presenciou a cena do crime, se mais alguém presenciou? Com toda certeza, minha mãe estava no local e ela presenciou tudo. A filha da Luana, o senhor tem conhecimento onde ela estava no momento do crime? Ela estava em casa. O senhor conhecia o Felipe antes do fato? Não por conta da minha própria irmã, porque eu sempre fui. Ela foi muito. Ela me protegia muito e eu era também muito protetor dela. Então, por conta dela já ter relacionado outras vezes com outras pessoas que eu não queria, por conta de eu ser irmão dela mais velho, então eu tinha que tomar um posicionamento. Eu não gostaria de, como eu falei para ela diversas vezes, que eu não apoiava o relacionamento dela com o Felipe. E até então. Mas o senhor não apoiava o relacionamento dela com o Felipe por qual motivo? Porque eu sabia que ele não era uma pessoa correta. Ele
vendia droga, prendia minha irmã dentro da própria casa da mãe dele, aonde eles moravam, e a minha irmã simplesmente ficava lá a ver navio porque ele não permitia ela sair do local até que ele tenha feito o que ele fazia, né? Que eu sei que era traficar. Após o fato, o senhor veio tomar conhecimento se ela chegou alguma vez a ser agredida por ele? Sim. Alguns meses antes da virada de ano, ela me mandou mensagem, a Luana, me falando que era para mim poder ir lá na casa dela, onde que ela estava no local, para poder pegar as roupas dela, porque ela não queria mais ficar lá. Só que como a minha irmã comigo, ela já sabia que eu tinha um sangue muito esquentado com essas coisas, ela não falava diretamente para mim. Então ela preferia desabafar com amigas, talvez mais próximas dela. E quando eu peguei e falei para ela que eu iria lá, ela simplesmente já falou que já tinha resolvido toda a situação e que ela já tinha chamado até um Uber. Aí quando foi em dezembro para virada de ano, tava eu e minha mulher no centro e foi aonde ela ligou e falou para mim que ela com a nenenzinha dela tava doente, que ela estava resfriada. Só que depois que aconteceu o fato, realmente a amiga dela próxima veio me falar que realmente não era aquilo que tinha acontecido, que ela tinha sido persuasiva de sair fora da casa dele enquanto ele não chegasse do local onde ele estava, porque ele não queria ela de forma alguma em outro local a não ser dentro da própria casa da mãe dele, onde que eu tenho total certeza que ela sabia de todas as coisas que acontecia lá dentro e nenhuma vez procurou procurar a minha família. A própria Luana também com medo, eu acho, não queria se manifestar por conta de saber que talvez causaria algum problema maior. E é isso. Certo. A respeito do temperamento da Luana, como que ela era? É uma pessoa calma? É uma pessoa explosiva, impulsiva, agressiva? Como que ela era? A Luana era muito calma. Ela tinha alguns, vamos dizer assim, problemas meio que depressivos por conta do meu pai, o falecimento dele, que ocorreu, ela era muito jovem. Então nós tínhamos muito contato um com o outro, de ser mais carinhoso um com o outro. Principalmente, eu acho que entre nós três, eu e ela, tinha um relacionamento muito bom. E ela abria muito nessa parte de depressão, porque eu também já tive, então né, conversava muito sobre isso. E eu acho que ela procurou, sei lá, essas pessoas erradas para a vida dela, infelizmente, que veio a ocorrer todas essas coisas com ela. Ela era uma pessoa de fazer muito comentário a respeito da vida pessoal dela, era mais reservada? Com a minha família, sim. Agora com Era mais o quê com a sua família? preservada e não falar o que acontecia na vida pessoal dela. Uhum. Porque ela saberia que nós tomaríamos uma decisão. Uhum. Alguma vez o senhor ouviu ela falar mal do Felipe no sentido de denigrir a imagem dele, ter intenção de expô-lo ao ridículo, alguma coisa assim? Eu não tenho costume muito de ir na casa da minha mãe. E acho que é Deus mesmo. Nos dias da semana que aconteceu, eu tive na quarta e na quinta-feira na casa da minha mãe. Aonde que eu acho que todos devem saber da postagem que ela fez. E eu tive uma conversa com ela e falei pra ela, Luana, você é uma menina linda, você não precisa de
ficar com esse tipo de pessoa. Você tem uma filha linda, procura uma pessoa que preste para você. Foi uma conversa que eu tive com ela e falei para ela apagar as postagens que ela tinha postado, porque eu acho que de forma alguma, se fosse no meu lugar, eu também não gostaria também, mas de forma alguma também isso faria com que eu tomasse a atitude que ele tomou, porque eu acho que não tem, vamos se dizer assim, uma maneira de explicar como ele fez, e não tem lógica alguma ele fazer isso e justificar uma coisa que ela fez para um relacionamento. Acho que todo mundo tem, que são, vamos se dizer, brigas, mas discussões talvez saudáveis, às vezes sai fora de cogitação das duas partes, mas eu acho que a melhor maneira de procurar se entender é conversando e não fazendo o que ele fez. Depois do final do relacionamento dela com ele, que consta aqui no processo, que foi por volta do dia 12 de janeiro, o senhor notou que ela estava magoada pelo fim do relacionamento, estava triste, ela estava receosa? Não, simplesmente ela estava mais feliz porque ele não deixava ela ter um apego com a minha família, ele impedia ela de ter ver a própria minha família. Ele achava que eu não era irmão dela, que eu era alguém próximo dela que talvez tinha um relacionamento, eu não sei o que passava na cabeça dele. Então ele não gostava que ela estivesse perto da família. Até então, a Luana, depois que começou a se relacionar com o rapaz, ela simplesmente ficou um tempo bom sem ir em casa, mas não era porque ela não queria, mas sim porque ele não deixava. Certo. Após o fato, depois de tudo que aconteceu, como está sendo para o senhor, para a família? É muito difícil, porque eu mesmo estou passando por um processo muito de depressão, onde eu tento ser forte comigo mesmo, mas não demonstrar para minha mãe, principalmente para minha família. E é muito triste ver como minha mãe está. De fato, isso ocasionou uma tristeza que está sendo difícil a cicatrizar dentro da gente. Eu só peço a Deus para que Deus cure o coração dela, o meu coração, e que a justiça seja feita. Satisfeito sem mais perguntas, Excelência. Senhor assistente? Oi, Henrique, bom dia. Bom dia. Só para a gente verificar a questão, como é que tá a sua família? Como é que tá a filha da Luana? Ela simplesmente é muito nova para distinguir tudo o que está acontecendo, né? O que aconteceu. Mas graças a Deus, Deus tem sido bem generoso com ela, através da minha família e de pessoas que amam ela. No começo, uns dias após ali o assassinato da Luana, ela teve algum comportamento diferente? Chamava a mãe? É, no começo, sim, no começo ela chamava. Até hoje eu acho que eu não procuro muito ficar próximo, porque eu nem gosto de ver, porque dói o coração da gente. Então eu tenho a proximidade com ela, mas sim como tio, e também nem tento passar para ela uma coisa que vai afetar ela. Então vejo minha mãe falar que de vez em quando ela chama pela mãe, sim, mas só que no começo era mais constante e agora está sendo mais trabalhado. Como é que tá a sua mãe? Eu acho que todos aqui presentes um dia tem mãe, né? A gente, todos nós tem mãe, a gente sabe como é que é o amor de mãe. E, e eu acho que todo mundo quer ter de enterrar a mãe, né? Não
a mãe ter que enterrar a própria filha, ainda mais do jeito que foi. Então ela se encontra muito mal. Você você estava trabalhando no dia dos fatos? Sim. E depois do dia dos fatos, como é que ficou a sua cabeça? Você relatou aí um episódio de depressão. Para mim tá sendo muito. Após 6 meses do que aconteceu, eu vinha até perder o serviço, não consigo estar mais apropriado para trabalhar, né? Meu psicológico tá muito abatido com tudo. Tento ser forte, mas eu sei que ser forte o bastante comigo está sendo dificultoso, mas eu não tento transparecer isso à minha família para que eles se sintam mais confortáveis, nem para minha mãe, né? Porque para ela é mais dificultoso do que para mim. O senhor é casado, né? No papel, não. Não, mora junto com a mulher, né? Moro com a minha avó e minha mulher tá morando praticamente comigo. Elas que estão te dando suporte nessa fase. É Vida. assim que eu conheci minha mulher depois de um pouco tempo, ela tá grávida, né? Minha mulher já tá quase para ganhar meu filho, tá de 9 meses. E ela tem sido, graças a Deus, um grande suporte a mim e a minha família também. O senhor tinha contato com a Luana dias antes ali do assassinato dela? Sim, como eu falei, na quarta-feira e na quinta-feira eu tive na casa da minha mãe, onde nós dois conversamos e até tive uma conversa com ela em relação ao relacionamento dela, a qual eu não aprovava. Sim, sim. Agora a questão ela apresentou algum comportamento estranho? Ela tinha medo, né? Porque, querendo ou não, ninguém quer ser vítima de uma pessoa a qual ela quer mandar num relacionamento, e para mandar num relacionamento tem que ser abusada e mantida presa ou ter que bater na mulher. Não é justo isso. Estou satisfeito. A Obrigado. defesa. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, em nome da defesa, a gente quer prestar toda solidariedade para toda a família. Pegando um gancho nessa última pergunta do Dr. Gustavo, em relação a essa conversa que o senhor teve na quarta e na quinta com a Luana. O senhor disse no primeiro momento do seu depoimento que o senhor chegou até a pedir para ela apagar as postagens que ela havia feito. O senhor poderia detalhar melhor essa conversa? Como que foi a resposta dela? Se ela apagou ou não? Como que foi isso? Sim, quando aconteceu de eu ver as postagens, eu cheguei a falar com ela assim, para ela poder apagar. Só que eu não fui invasivo na vida dela, porque eu também não gostaria que na minha vida fosse. Então, deixei que por ela mesmo ela teria a decisão de apagar as fotos. E qual que foi a resposta dela nessa conversa? Ela simplesmente me disse que ela não estava mais feliz com o Felipe e simplesmente porque ele fazia o que tipo, mantinha ela presa e que batia nela, né? No caso, porque era o que acontecia, né? E por conta do que ele fazia, não deixava ela viver a vida dela, nem com a própria filha e nem com a própria família, né? Tá. Em relação ainda a esse ponto, quando o senhor disse, né? O senhor disse para ela apagar. A minha resposta que eu estava perguntando é em relação a isso. Luana, eu acho correto, né? Se apagar claro. O que ela respondeu nessa conversa? Eu acho que, como todo relacionamento, quando há discussões, as pessoas têm que se acertar entre si, né? No caso, entre ela
Então eu só tomei a decisão de falar para ela mesmo que aquilo não achava legal, entendeu? Porque num relacionamento as coisas têm que ser conversadas. E também tomei a decisão de falar para ela o que eu achava sobre a pessoa e o que ela realmente merecia. E o senhor orientou, como o senhor disse, a eles conversarem? Não, em nenhum momento cheguei a orientar porque eu sabia que ele é uma pessoa agressiva com ela, então não queria ele por perto. E o senhor disse também, no primeiro momento do seu depoimento, que o senhor não gostaria se fosse essas publicações relacionadas a você, se fosse no seu relacionamento. O senhor se recorda como que eram essas publicações, o que que elas falavam? Em memória, assim, eu lembro que foi uma coisa postada, mas como a Luana também era muito nova, apenas 22 anos, ela simplesmente, eu acho que, como todos nós aqui presentes, eu acho que sabe, quando a pessoa está na juventude, as pessoas não sabem muito o que fazem de postar as coisas. Então ela postou, eu acho, para, vamos dizer assim, para chamar a atenção dele, talvez sim, mas como eu falei, eu acho que nada disso justifica a capacidade dele entender um fim de um termo e também de procurar a Luana para fazer o que ele fez. Ainda, Henrique, em relação a essa publicação, o conteúdo dela, os textos, o senhor se recorda? Eu me lembro muito pouco, porque, como eu vi, foi 2 postagens só que ela postou no status, talvez somente para pessoas próximas dela ver também, eu não sei, porque tem a opção de deixar só para pessoas que querem ver. Talvez nem todos tenham visto, mas foi uma coisa relacionada a corno, em procurar alguém melhor para a vida dela, coisas que eu acho que não é cabível falar que isso fez com que ele tomasse a decisão de fazer o que ele fez. Para mim, nada do que ele fez, eu acho que para todos aqui presentes, sabe que nada, você tirar uma vida de uma pessoa, nada é justificativo. Então, para mim, eu acho que isso não é justificável da parte dele. Uma outra testemunha, Henrique, disse que também chegou a visualizar prints nos WhatsApp. O senhor chegou a tomar conhecimento disso? Alguma coisa? O que eu sei é que a Luana, ela tinha o celular dela. E o Felipe, no caso, ele bloqueou o celular dela para que ela não tenha acesso ao celular dela. A qual ali deveria ter muitas provas, muitas coisas questionadas a ele com ela. Até então, eu pedi para minha mãe, nós tentamos pegar esse celular e fazer recuperação da senha dele, porque eu tenho a certeza que ali tem todas as provas, sem dúvida, que ele era um homem agressivo com ela e que, por conta disso, ele tem feito o bloqueio do celular dela, para que ela não mandasse mais mensagem ou para que aprisionasse mais ela dentro da própria casa dele. E em relação ainda a esses prints rodando em WhatsApp, o senhor tinha conhecimento disso? Eu em nenhum momento tinha um conhecimento, porque a minha irmã, ela, igual eu falei, da minha parte, ela era muito protetiva e eu dela. Então ela saberia que se ela mandasse alguma coisa para mim, ela saberia que eu tomasse outras decisões que eu não saberia responder pelas minhas próprias atitudes. Vocês são em quantos? Desculpe, tem mais irmãos? Eu sou o mais velho, Henrique, a Milena do meio e a Luana é a mais nova. Sem mais, excelência. Senhores jurados, tem alguma pergunta? Felipe, você está dispensado, muito obrigado. Yeah. Seu nome completo, por favor. Adriana